É Notícia está de volta com João Pedro Stedley. Por que a relação entre o MST e o presidente Lula piorou tanto nos últimos tempos, Stedley? Isso não é verdade. No máximo é fofoca da Folha de São Paulo. Não é fofoca. Outro dia chamaram o Lula de traidor lá no MST. É isso aí, eventualmente algum companheiro acampado fica nervoso porque a área dele não sai. Aí o cara diz... Xinga o Lula. Xinga, como xingaria qualquer um, né? Capaz de xingar a mãe de todo mundo, né? O cara fica nervoso e... Mas a nossa relação com o governo é uma relação de autonomia, que nós achamos que é a melhor prática para um movimento social. Para não virar correia de transmissão dos interesses do governo. Exatamente. Quem tem que ser apoio ao governo ou oposição é partido político. Aí é o campo deles. Não pode ficar em cima do muro. Claro. Né? Ou apoia o governo, claro, ou é oposição. Agora, o movimento social, não. O movimento social, qual é o objetivo? O nosso objetivo é conquistar terra, resolver problema de camponês. Então, a nossa relação com todos os governos é de autonomia. Assim, nós nos comportamos também com os governos estaduais. Mas há uma simpatia do MST pelo governo Lula. Eu me lembro que na época do escândalo do Mensalão, em 2005, o MST, como movimento, defendeu o governo, não, Stedley? Não, aí é mais que simpatia. Diga. Aí é quando nós percebemos que o governo Lula estava em perigo porque as forças de direita queriam derrubá-lo e impor um retrocesso no Brasil, aí, como movimento social, nós quisemos defender o nosso direito de votar. Assim como nos envolvemos com toda a nossa força no Maranhão contra a cassação do Jackson Lago, porque aquilo foi um golpe. O povo do Maranhão escolheu o Lago e depois 5, 6 ministros, por algum motivo, resolve... mas é o Tribunal Superior Eleitoral, é a Corte de Justiça do país. Nem por isso dá legitimidade deles tomar a decisão mais correta. Tanto é que só cassaram o Lago. E os outros que está lá o processo? Não, os processos estão caminhando, mas ali eu acho assim, decisão judicial, claro que ela é passível de crítica, né? Mas ela tem que ser respeitada, não, Stedley? Respeitada é uma coisa, mas isso não deixa de ser criticado. Não, é isso. O Tribunal Superior Eleitoral é uma corte, acima de tudo, política. Porque se mesmo eles seguissem a Constituição, eles deveriam determinar que deveria haver novas eleições no Maranhão, na Paraíba e em outros estados. Mas como tudo é política, né, vai pela correlação de forças, quem tem mais influência. Mas é impossível dissociar a política do exercício desses organismos que são institucionais, são meio políticos. É bom que sejam um pouco políticos, não? Refletem interesses. Devem ser políticos, mas é justamente isso que eu estou dizendo, né? Mas não vamos botar eles uma auréola de que eles são desembargadores. Que uma decisão imparcial, técnica. Isso não tem imparcial. Isso acho que é uma busca de imparcialidade, mas enfim. Stedley, antes de ser eleito, o presidente Lula falava que ia fazer a reforma agrária numa canetada só. Aí ele ganhou em 2002, houve toda aquela empolgação, a gente lembra da festa da posse, o MST compareceu na festa da posse em 1º de janeiro de 2003 em Brasília. E a quantidade de famílias acampadas saltou de 60 mil para 150 mil 6 meses depois. Me corrija se eu falar algum número. Até 200 mil. Até 200 mil. Aí em 2005 atingiu uma marca alta de 230 mil famílias, o que equivale a mais ou menos 1 milhão de pessoas acampadas aí debaixo de um barraco de lona, né, à espera de um lote. Mas nunca veio a canetada e depois o governo deixou de cumprir as metas. Houve uma desaceleração do processo de reforma agrária. Isso não piorou a relação entre o MST e o governo, como eu estava te perguntando antes? Não foi o governo não não tirou o pé do acelerador, Stedley? Tudo é uma questão de política e não é de vontades pessoais nem de julgamento de governo. O que aconteceu? A nossa base, que sempre votou no Lula durante 20 anos, quando o Lula ganhou as eleições em 2002, qual foi a leitura que a base fez? Não precisou ir lá dar palestra. Eles disseram, agora é a nossa vez. Agora sai a reforma agrária. Até porque ele tinha dito, né, que numa canetada ia fazer. Bem, aí a reação normal da nossa base foi ir fazer acampamento. E chegamos a 230 mil famílias acampadas. Bem, no decorrer do governo, 2003, 2004, 2005, nós percebemos que o governo não só não tinha sido eleito pelas forças de 89 e nem tinha o programa democrático popular de 89. Na verdade, o Lula só conseguiu se eleger porque ele fez alianças com setores da burguesia brasileira e ele se transformou num governo de composição de forças. E, portanto, não era o governo Lula que nós imaginava de 89 com a caneta na mão. Né? É outra realidade. É outra realidade. Que o Lula fez errado ao se compor, ao ir para o centro e fazer essa composição para governar?
Eu acho que é a história que vai julgar. Nós estamos no meio do jogo, não dá para saber. Mas o resultado é de que, por conta dessa composição do governo, a reforma agrária não se realizou do ponto de vista de fato, desconcentrar a propriedade da terra, que é o que eu senso, inclusive. E essa composição ficou nítida nos próprios ministérios. Veja, o Roberto Rodrigues, que é um homem bom, um técnico importante, mas ele tinha feito campanha para o Serra e teria sido ministro da Agricultura do Serra. No entanto, quando o governo Lula assumiu, ele vira ministro da Agricultura do Lula. Então isso demonstra a composição que houve, né, que impediu que houvesse um programa mais arrojado na agricultura. Então, agora, não é uma composição, desculpe interrompê-lo, realista, Stedley, no seguinte sentido: o Brasil é um país complicado. O presidente da República se elege e o partido dele não tem maioria para governar no Congresso Nacional. O que acontece? Faz uma aliança com esse centro conservador. O Fernando Henrique reproduziu mais ou menos isso quando fez a aliança preferencial com o PFL durante o governo dele, que hoje é o Democratas. A gente está vendo, está passando por essa coisa toda lá em Brasília. E o PT, no governo, teve que se aliar ao MDB. Ou seja, não foi realista essa visão do Lula? O MST não tinha que compreender que um país complicado como o Brasil não dava para fazer numa canetada? Nós nunca pedimos que as mudanças fossem numa canetada. E ele é que falava. Mas nós achamos que o governo foi muito lento, sobretudo nesses temas que afetam a estrutura produtiva. Ele foi lento na política econômica. Era possível manter crescimento e diminuir a inflação com outra política. Não é verdade que só essa política econômica alcança esses objetivos. E também, na questão da agricultura e do meio rural, as medidas foram muito lentas. Então, é verdade que há uma correlação de forças que não é das melhores, mas a nossa crítica é justamente isso, que o governo, sobretudo no primeiro ano... E é papel de vocês pressionar também, não é isso? Mas nós pressionamos, nós botamos 230 mil famílias acampadas. E o governo, eu acho que perdeu a oportunidade naquele primeiro ano, porque havia quase uma unanimidade, né? Um apoio muito grande. Eu acho que o primeiro ano ele perdeu a oportunidade de ser mais ousado. Tinha capital político, né? Logo no primeiro ano acabou de ter o capital político. Podia ter sido mais ousado. Stedley, eu gostaria que o senhor comentasse um dado aqui. De 520 mil famílias que o governo afirma que assentou entre 2003 e 2008, 47% estão na região norte, que concentra apenas 4% dos acampados do movimento. Esse enfoque amazônico aí, digamos assim, não é incorreto? O governo não está priorizando a reforma agrária num lugar onde não tem gente querendo terra? Essa é a nossa crítica ao governo, porque ele repetiu a política do Fernando Henrique. Os governos sempre querem produzir estatística para efeito de propaganda. Então, há um mapa, inclusive, que o Departamento de Geografia da Unesp, lá de Presidente Prudente, produziu, que mostra justamente essa dicotomia. Os camponeses e os pobres do Brasil estão no Nordeste e no Sul. No Sudeste já está muito urbanizado, é verdade. Então, no Sul e no Nordeste, as ações de reforma agrária foram muito tímidas. Já na Amazônia Legal, e no Centro-Oeste, onde tem muita terra, mas pouca gente, aí o governo priorizou, que na nossa opinião... Para fazer efeito estatístico, o senhor acha? Efeito estatístico, porque inclusive não tem efeito nem na concentração da propriedade da terra, está aí os dados do censo, e nem efeito social. Porque o que acontece? Um projeto de colonização, lá no interior do município de Santarém. Tá bom, então aparece no INCRA 500 famílias assentadas. Aí o Greenpeace foi lá, vai lá ver, a maioria das famílias nem sequer moram em cima dos lotes. Porque é tão longe, e não tem as mínimas condições de estrada, de atendimento médico, de escola, que ela recebeu uma terra, está lá o lote no nome dela, mas ela prefere morar num povoado, porque lá é no fim do mundo. Então, os projetos de colonização na Amazônia são uma ilusão. Eles nem resolvem o problema da população local e nem resolvem o problema da desconcentração da propriedade da terra. Porque, na essência, o que é a reforma agrária? É uma medida de democratização do acesso à terra. Se você não fizer isso nas regiões agrícolas do país, não resolve o problema. E na Amazônia ainda há o risco de